tarde, queria agradecer a todos a presença aí para esse painel. É uma grande honra de estar com essa turma aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre futuro do trabalho, recursos humanos, crescimento exponencial. A gente fez uma breve conversa antes para conhecer um pouquinho de cada um. Acho que esse bate-papo vai ser bem interessante. Bom, deixa eu só trazer alguns números aqui. Pediram para eu trazer alguns números antes de a gente começar, então eu queria trazer alguns números aqui importantes para a gente começar a esquentar esse bate-papo aqui. Quando a gente fala de futuro do trabalho, todo mundo hoje em dia tem essa preocupação grande sobre o futuro dos empregos, sobre o modelo de trabalho, né? Todo mundo diz que esse modelo atual que a gente trabalha hoje vai mudar muito ao longo dos anos, né? Eu na FIAP, eu sou um cara acadêmico também, sou executivo durante o dia e acadêmico à noite, e a gente fala muito de futuro do trabalho e desse modelo. E a gente fala muito do modelo, o famoso modelo de gig economy, né? E a gente fala, é bem bonito falando lá nas minhas aulas e tal, né? E sempre a gente usa o exemplo do Uber, aquela coisa toda, né? Aqueles exemplos que os alunos ficam até putos já, porque sempre é o mesmo exemplo que dá. E conversando com a turma aqui, eu vi claramente que tem muita gente fazendo isso na vida real mesmo, né? Não é só aqueles exemplos clássicos que a gente tem, que a gente usa de Uber e Airbnb, esse tipo de coisa, né? Então acho que a gente vai ouvir histórias bacanas aí desse modelo da transformação do trabalho, né? Então acho que esse é o grande ponto. E aí quando a gente fala de mundo exponencial, e a turma aqui está trazendo a economia exponencial para a vida de todos, né? Só queria trazer alguns números do Brasil, que às vezes quando a gente fala de Brasil, a gente acha que o Brasil é pequeno, né? A economia do Brasil é pequena. Mas não sei se vocês sabem, mas o Brasil, o Netflix no Brasil, ele é a maior audiência de língua não inglesa do Netflix é no Brasil. Mas nós somos o segundo maior no YouTube, né? Aliás, eu estava vendo esses números e o Brasil gosta de uma rede social, né? É impressionante, porque a gente é segundo maior no YouTube, nós somos o terceiro maior no Facebook. No Instagram, nós somos o segundo maior no Instagram já. O Brasil é o segundo maior país no Instagram, né? Tem um dado que eu achei engraçado, que é 91% das pessoas que usam internet usam o WhatsApp. Esse dado me assustou porque eu achei que era 100%, né? Porque acho que hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, né? Nós somos o terceiro maior no LinkedIn. E a quinta rádio mais ouvida no Brasil é o Spotify. Então olha que engraçado, o rádio, que é um meio de comunicação tão aderente à população de uma maneira em geral, né, por ter vindo lá dos primórdios, né, mas hoje já o Spotify já é a quinta rádio mais ouvida. Tem um dado interessante também, que nós somos o quarto maior produtor de apps do mundo. Então a gente não só utiliza muitos aplicativos, a gente não usa muitas redes sociais, mas a gente também produz, o que é um dado muito bacana. Aí acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui também. Por outro lado, tem um dado, né, corroborando com esse evento, que apenas 6% das vendas que a gente faz ainda é por e-commerce. Então, do total de vendas que acontece, apenas 6% é por e-commerce. Então, nós somos um país onde a gente tem uma presença digital muito forte, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de rede social, mas na hora de comprar a gente ainda é muito, né, muito tradicional. A gente gosta do modelo tradicional, a gente ainda está demorando ainda um pouco para ir para o modelo online, né? Bom, então olha só para a gente aquecer um pouquinho, para entender o que é esse mundo que a gente está vivendo, essa mudança no modelo de trabalho, né? E aí, como a gente está com esses expoentes aqui, eu queria que, basicamente, vocês me contassem um pouquinho, né? Porque, de fato, as empresas elas estão crescendo de maneira exponencial. Todo mundo quer crescer de maneira exponencial, né? Ninguém vai falar, não, eu quero crescer de maneira tradicional. Todo mundo quer crescer de maneira exponencial, né? E vocês estão fazendo um pouco disso, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco para o público em geral o que vocês estão fazendo para crescer, né? E contar um pouquinho do que a empresa de vocês faz, né? Eu conversei um pouquinho com cada um e tem cases fantásticos aqui. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, cada um de cada vez, se apresentando, né, contando um pouquinho da empresa, contando um pouquinho dessa estratégia, né? Vocês estão aqui nesse painel, então para dividir com esse público um pouco dessa estratégia, de como vocês estão crescendo, como é que vocês veem esse modelo de gig economy, como vocês estão tirando proveito, né? Acho que tem os dois lados, tem um lado de você ajudar a população, também tem o lado da empresa também ser ajudada, né? Então como é que vocês estão fazendo isso? Vamos lá? Então vamos começar com o Marco, que é CEO da Supermercado Now, e eu queria que ele contasse para a gente um pouquinho
que vocês fazem, como que funciona, tudo isso que a gente estava falando. Vamos lá? Bom, valeu, Edu. Obrigado pelo convite aí da BO2O. Eu sou Marcos Oletti, sou fundador e estou como CEO do Supermercado Now. O Supermercado Now é uma plataforma que facilita o jeito de fazer supermercado. E a gente foca muito em facilitar os processos dentro do supermercado para chegar de uma forma fácil no cliente. Então, a gente oferece para o supermercado algumas soluções, desde ele ter o e-commerce proprietário, todo operado pela gente, pela Gig Economy, então a gente controla isso para ele, a gente traz ele para outros canais de venda, o Marketplace Supermercado Now, e conecta ele a outros canais e a outros marketplaces. A gente oferece toda uma infraestrutura de pagamento, de logística, através de uma rede uberizada, podemos dizer assim, que é de shoppers que vão até os supermercados cadastrados para fazer a compra para vocês clientes, e toda uma infraestrutura de inteligência. A gente está operando desde 2016 e a gente vem crescendo aí a taxas entre 15% e 20% ao mês, né? Então você perguntou um pouco de o que a gente faz para ter um crescimento exponencial e pensar numa scale-up ou numa startup que quer crescer muito. Mudar a forma de fazer as coisas, né? O Supermercado Now nasceu no momento onde e-commerce de supermercado era um modelo tradicional, onde existia um CD focado para o e-commerce, com uma frota própria dos supermercados, focado para o e-commerce, poucos sistemas focados na usabilidade do consumidor. Então, o e-commerce era muito tradicional, em linha branca, pouco no alimentar, principalmente supermercado. E a gente veio mudando um pouco esse mindset. E para mudar esse mindset, fazer o negócio crescer rápido e fazer o supermercado crescer rápido para chegar no consumidor de forma mais rápida, é você mudar os processos. Então a gente pensou desde como se integrar com o supermercado, todo fora do legado dele. Então o supermercado, assim como o banco e outros setores, tem um legado grande de ERP, sistemas, como se integrar de uma forma rápida, fácil e trazer a informação mais acurada possível de estoque, preço promocional fora do legado. Usar toda a economia compartilhada, que é muito o tema desse painel, que é como eu trago pessoas que querem ter renda extra ou ter uma única fonte de renda ou enfim, a forma de trabalho mudou. A gente vai falar um pouco depois. Tem gente que tem 4, 5, 6 trabalhos hoje. O cara é shopper do Supermercado Now, é dog walker, é motorista do Uber. À noite ele toca numa banda e é redator e design junto e ganha seus 10, 12 mil reais por mês. E em algum momento do ano o cara vai para o Havaí surfar. Essa é a vida de muita gente hoje. E a gente se aproveita dessa mão de obra para poder entregar as compras dos clientes. Então, a gente pensa em crescer de uma forma exponencial e vem crescendo de forma exponencial, uma forma de fazer diferente. É um setor que é a maior vertical do varejo, mas pouco penetrado no mundo online. E tanto a gente como outros competidores e outros players que estão nesse mercado hoje, a gente está brigando mais por market share, porque está todo mundo crescendo de forma exponencial e tem um mercado gigante para ser atingido. Boa, boa. Vamos lá, Felipe. O Felipe Augusto, ele é CEO da Parafuso, ele vai contar um pouquinho pra gente aí o que vocês estão fazendo. Boa, obrigado, Edu, pelo convite. A Parafuso é um marketplace de profissionais domésticos, então a nossa ideia foi justamente poder conectar as pessoas que estavam procurando por serviços domésticos, seja uma diarista, um montador de móveis, um encanador, um eletricista. E a nossa ideia foi ir além de você realmente trazer aquela experiência que existia antes do mercado online, de você buscar um lead, você entrar em contato com aquela pessoa, você negociar preço. Então, a nossa ideia quando a gente fundou a Parafuso, na verdade, foi de a gente já resolver end-to-end justamente a experiência de serviços que você poderia contratar no mundo online. Então a Parafuso realmente se responsabiliza por todo o serviço sendo executado, ela permite que você possa fazer o pagamento online, ela permite que você tenha a garantia do serviço, enfim, ela garante que vai encontrar um prestador para sua casa. Basicamente a gente acaba se responsabilizando por toda a cadeia, por toda a verticalização ali do serviço e permite que o cliente basicamente resolva o problema dele apenas apertando um botão, né? Então essa é a experiência que a gente sempre quis trazer quando a gente fundou a Parafuso lá em 2014, né? Naquela época não tinha ainda Uber aqui no Brasil, né? E a gente se espelhava meio que na 99, na Easy Taxi, que eram modelos assim na época que estavam se degladiando assim violentamente, né? E basicamente a gente olhava e falava, pô, da mesma forma que você consegue contratar um táxi de forma super rápida pelo aplicativo, você poderia contratar uma diarista, você poderia contratar um prestador de serviço, um montador de móveis, um marido de aluguel, enfim.
E essa foi a ideia que a gente acabou montando a empresa e norteando ela nesses últimos anos. E conforme o pessoal falou, né, de questão de crescimento exponencial, né, como que a gente acaba olhando para isso, né? A Parafuso, se você olhar nos últimos anos, a gente vem crescendo consistentemente a double digits todo mês. É uma empresa assim que a gente considera de rápido crescimento por conta disso. E eu acho que a grande questão, né, na nossa estratégia foi sempre de agregar um pouco mais, assim, agregar coisas que trariam valor exponencialmente ao longo do tempo para as soluções que a gente queria trazer para o cliente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hiring, né, assim, contratação de talentos, é uma coisa que a gente sempre foi atrás de trazer pessoas boas para a empresa que ajudassem a gente a pensar nos melhores processos, que ajudassem a gente a entender como que o mercado operava e como que a gente conseguiria trazer uma oferta de valor melhor para o cliente, para o profissional, a ponto de eles falarem: eu preciso da Parafuso, eu preciso trabalhar com eles, faz muito mais sentido a minha vida eu trabalhar nesse sentido, com essa plataforma, do que eu fazer pelo mercado offline sozinho. Isso era uma das coisas que a gente sempre focou. Outra das questões é a questão de cultura. Então a gente sempre assim comunicou muito bem aquilo que a gente queria ser, ou para onde a gente queria chegar, quais eram os projetos que a empresa queria encabeçar, quais eram os projetos que a gente mais acreditava, para garantir que está todo mundo sempre alinhado ali dentro da empresa. Outra questão é justamente assim como que a gente consegue assim criar processos lá dentro que, por mais que eles pareçam que não escalam, como por exemplo entrevista com o usuário, entender o que não está funcionando, falar com o cliente. Eu mesmo, apesar de toda a agenda corrida, esse ano acho que eu já falei com uns 600 clientes, né, por telefone. Apesar dessas coisas parecerem processos que não escalam, elas dão assim uma visibilidade muito boa para você entender qual que é a proposta de valor, por que as pessoas estão entrando no teu site, por que as pessoas elas estão comprando contigo, por que elas estão saindo da tua plataforma, o que elas não estão vendo de valor, o que elas estão vendo de problema. E você vai construindo todos os seus esforços ao redor desses problemas ou dessas soluções, dessas oportunidades que você vai enxergando. Então esse é um pouco do mindset que a gente tem lá dentro, né, justamente para poder trazer esse crescimento exponencial. A gente nunca acreditou que assim, o crescimento ele viria única e exclusivamente porque a gente vai investir mais dinheiro na nossa solução. A gente acreditava que ele vai vir porque a gente traz uma solução muito melhor, 10 vezes melhor do que existe no mercado offline, do que existe lá fora. E as pessoas vão entender isso e vão ver muito mais valor, vão poder recomendar muito mais, vão poder falar muito mais sobre a gente, vão poder oferecer, assim, ser meio que promoters, né, do nosso serviço para outros amigos, pessoas que elas acham que faz sentido. E é esse o tipo de abordagem, ela só é possível quando você entende realmente o cliente, entende o valor, entende que as pessoas que estão dentro da sua empresa também valorizam isso e conseguem trabalhar justamente para criar esse valor para o cliente, né? Então, acho que um pouco da nossa estratégia para falar assim de crescimento exponencial sempre foi meio baseado nessas coisas que acabam não escalando, mas elas compõem muito valor ao longo do tempo. Boa, obrigado. Agora vamos falar com o Felipe Matos, que é Head de Business Development e Expansão da Inloco. Vamos lá? Legal, obrigado, Edu. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, falar um pouquinho da Inloco para vocês. É uma empresa brasileira que nasceu no Nordeste, em Recife, e que desenvolveu uma tecnologia de geolocalização que é a mais avançada do mundo hoje. A gente tem uma tecnologia que é dezenas de vezes mais precisa do que o GPS no smartphone. A gente combina uma série de sensores que existem no smartphone para gerar um dado de localização mais preciso, com um consumo de bateria que é milhares de vezes menor também do que no GPS tradicional. E isso gera uma série de aplicações para os aplicativos e para as marcas que são nossos clientes. A nossa visão é trazer mais conveniência para as pessoas, para os usuários de aplicativo, e ao mesmo tempo sem abrir mão da privacidade. A gente sabe que o dado de localização é um dado super sensível e a gente tem privacidade como um core da empresa. Tem um time de mais de 20 pessoas que trabalha só buscando anonimização e controle desses dados da melhor maneira. Quais são as aplicações na Inloco? A primeira delas, publicidade. Então a gente entende o deslocamento das pessoas no mundo físico. Hoje a tecnologia da Inloco está em mais de 60 milhões de smartphones no Brasil. Então provavelmente a maioria de vocês
tem algum aplicativo no seu celular ou smartphone que utiliza a tecnologia da Inloco, e a gente entende padrões anônimos de deslocamento para gerar audiências que vão receber publicidade direcionada para o perfil, para o teu perfil. Donos de aplicativo também usam a tecnologia da Inloco para se relacionar com seus usuários no momento certo. Então imagina, por exemplo, wallets de pagamento, que estão cada vez mais comuns hoje em dia. E aí quando você que tem um aplicativo de wallet de pagamento de alguma carteira digital, visita um estabelecimento que aceita esse meio de pagamento, naquele momento você recebe uma notificação push avisando que você está num estabelecimento que aceita aquele meio de pagamento e que se pagar com a sua carteira digital vai ter um benefício, um desconto, enfim. Então, a gente entrega a mensagem certa, no momento certo e no contexto certo para o usuário. E a grande diferença do que a nossa tecnologia de localização consegue dar é justamente esse entendimento específico do contexto certo. Temos também aplicações de insights, né, analytics, então a gente ajuda varejistas a entenderem como é o comportamento no mundo físico das pessoas que visitam suas lojas, seus concorrentes, qual que é as pessoas que visitam a minha loja, se deslocam por quais regiões da cidade. Isso me ajuda a entender a área de influência da loja, melhorar o mix de produto, investir em marketing out of home de maneira mais assertiva e por aí vai. E uma outra linha de atuação é na área de antifraude, principalmente para o setor financeiro. Então, no momento de onboarding, por exemplo, de um banco digital, onde você precisa cadastrar teu endereço, a gente valida esse endereço usando a tecnologia de geolocalização, sem a necessidade do usuário precisar enviar um comprovante físico, uma foto de conta de luz, reduz fraude, enfim, melhora o processo de onboarding nessa conta digital usando tecnologia. E aí, para falar um pouco da história do exponencial e do futuro do trabalho, a gente é uma empresa que dobra de tamanho a cada ano. Estamos hoje presentes em mais de 60 milhões de smartphones no Brasil e outros milhões pelo mundo inteiro, mesmo sendo uma empresa que está operando, enfim, a partir de Recife, na área de tecnologia, e de São Paulo, na área de negócios. Então, essa exponencialidade, essa capacidade de atingir uma escala muito grande com uma estrutura relativamente pequena, né, comparativa à escala, acho que é um bom exemplo de como a gente consegue, como startup de tecnologia, ter esse tipo de escala. E nessa tecnologia gig economy, né, a gente acaba funcionando como um enabler. Então, aplicações, seja como a Parafuso, Mercado Now ou a Dataploor, podem usar a nossa tecnologia como catalisadora de uma série de benefícios de negócio para eles e para os clientes. Muito bom. Legal, muito legal. Vamos falar agora com o Ian, que é Country Director da Dataploor. Vamos lá, conta um pouquinho o que vocês fazem, achei bacana também. Legal. Obrigado, bom pessoal, boa tarde. Meu nome eu sou Country Director da Dataploor. A Dataploor é uma startup americana com a sede em Los Angeles e no Havaí. E a gente, apesar de ser americana, founders, investidores, a gente só opera em mercados emergentes. Então a gente começou operando pelo México há 2 anos e a gente está no Brasil há 3 meses, então ainda está lançando aqui no Brasil. Basicamente o que a gente faz é resolver o problema de grandes empresas ou empresas que querem vender para pequenos negócios, oferecer algum produto, coletar algum dado e que não encontram esses pequenos negócios corretamente, porque segundo o dado do Sebrae aqui do Brasil de 2017, mais de 85% dos pequenos negócios brasileiros não têm qualquer presença digital, ou seja, eles não estão no Google, numa rede social, em lugar nenhum. E a gente ajuda a trazer esse tipo de negócio que está offline para essas empresas que precisam falar com eles. E empresas também tentam usar dados coletados em bases públicas da web, de CNPJ e etc., para chegar nessa padaria, nesse mercadinho, salão de beleza. Só que muitas vezes o telefone está errado, a empresa nem existe mais, não está mais aberta, e tudo isso gera muita ineficiência para os nossos clientes, que são essas grandes empresas. Então a gente resolve isso de uma maneira um pouco fora do convencional hoje em dia, falando de Big Data, crawlers e etc., que é mandar pessoas presencialmente visitar esses pequenos negócios para coletar essas informações e confirmar informações também. Essas pessoas a gente chama de explorers, que são os nossos prestadores de serviço parceiros. No Brasil, todos eles têm um CNPJ próprio, são um microempreendedor individual, né, um MEI, e isso nos garante que é uma relação, apesar de
são muitas pessoas, mas uma relação B2B. Só que tem tudo a ver com a gig economy, tem tudo a ver com vários dos modelos de negócio que a gente está falando aqui, exponenciais também. Para dar uma ideia de números, no Brasil, em 3 meses, a gente tem 1.000 pessoas recrutadas para alguns projetos que a gente já está rodando aqui no país, com aplicativo de delivery, com um banco, com uma empresa de bem de consumo. E no México, onde a gente já opera há mais tempo, a gente tem 120.000 pessoas que obtêm renda total ou parcial através da Dataplor. São pessoas que estão na rua, visitando esses pequenos negócios, inclusive em alguns casos para mais de um cliente nosso, entra numa padaria e pode coletar um dado para uma empresa de cartão, para uma seguradora, para um aplicativo de delivery e por aí vai. Então isso torna o trabalho deles mais eficiente, o trabalho das empresas que precisam desse dado também muito mais eficiente, escalável, no sentido de não precisar criar uma força própria de pessoas para ir visitar pequenos negócios, que é super ineficiente para uma marca só fazer isso. E acaba que todo mundo ganha. O próprio pequeno negócio também muitas vezes não estava sabendo que a empresa tal de maquininha está com uma promoção, que um aplicativo X quer falar com eles para entrar com um parceiro na base e obter renda dessa forma, escalar, por exemplo, o delivery. Então isso acaba também democratizando vários serviços que não chegavam nesse pequeno negócio. Então a gente acha que é um ganha-ganha-ganha, né? Então a empresa que precisa desse dado ganha, o Explorer está fazendo renda, uma renda bastante substancial. A gente acho que entre as empresas de gig economy, falando aí de aplicativos de delivery, etc., se for contar o quanto um Explorer ganha conosco versus o trabalho, a dificuldade do trabalho dele, que ele não precisa fazer venda, não precisa fazer entrega, não precisa ter veículo, ele tem que ter basicamente um celular e coletar dados. Então a relação é muito boa enquanto ele ganha versus o esforço, o risco que ele está correndo por fazer isso. E também para o próprio estabelecimento ele ganha no sentido de boas empresas que querem falar com ele, não conseguirem chegar de uma maneira adequada, até já entender antes, essa padaria aqui vale a pena eu conversar para oferecer meu serviço, essa aqui não tem perfil, não existe mais, então não adianta perder tempo. E essa questão exponencial também, a gente tem uma equipe própria muito pequena, e que ela fica espalhada entre Brasil, México e Estados Unidos, e estamos crescendo aí para outros países. Então, ao mesmo tempo, a gente tem muito poucos funcionários, mas mais de 100.000 pessoas diretamente ligadas à Dataplor nos 2 países, prestando o core do nosso serviço, que é a coleta de dados, né? Então, tem um pouco desse fator também de futuro do trabalho, gig economy, como crescer de forma exponencial. A gente cresceu 8 vezes do ano passado para cá, considerando o grupo. No Brasil a gente está começando, então não tem muita métrica de crescimento consistente, mas a gente acredita que vai ser um crescimento parecido ou maior por aqui, porque a demanda é muito grande por essa informação que a gente está coletando. Legal. Bom, agora a gente já passou por a rodada de conhecer um pouquinho do que cada um faz. Eu queria fazer perguntas abertas, e aí vocês participam aí. Vamos contribuindo, vamos co-criando esse painel aqui. A gente falou bastante de que a grande maioria de vocês trabalha com gig economy ou são enablers disso. E, de fato, isso só dá certo porque tem muita gente, né? A gente tem um volume de pessoas querendo trabalhar, querendo fazer esse tipo de trabalho. Mas, por outro lado, né, quando você anda, por exemplo, de Uber e 99, você vê que sempre o cara está com 2 aplicativos lá, né? Ele sempre está com 2 e ele fica lá meio que... E às vezes ele reclama de um, reclama de outro. Fala, não, aqui é melhor esse, aqui é melhor aquele. Então, do mesmo jeito que é mais fácil arrumar esse capital humano para trabalhar, ele também, nessa nova economia, ele vai ser mais concorrido, né? Porque o cara pode, como você disse aqui, né? Ele faz 5, 6 trabalhos e qual que ele vai priorizar, né? Porque na teoria ele está vendendo o tempo dele, né? E aí, como é que vocês entendem que como é que a gente vai gerenciar esse novo modelo de trabalho? Né? Então, quando você fala de dentro da empresa, a gente fala de atrair talentos, de reter talentos e assim por diante. Esse novo modelo, o que vocês têm feito para ser atrativo, né? Porque existe uma massa e a gente vive num país onde as pessoas precisam muito desse tipo de trabalho, mas por outro lado, como a gente está mostrando aqui, o cara pode escolher aqui, só aqui já vários lugares que ele poderia estar trabalhando. Como é que vocês fazem isso daí? Como é que vocês gerenciam esse capital? Bom, acho que tem o próprio time do dia a dia que a gente procura atrair, reter, e a gente não tem uma fórmula, uma métrica, que a gente tem um escritório super legal, apesar da gente ter um escritório legal, a gente preza muito o que o Felipe falou aqui, que é cultura. Tem uma cultura bastante forte, nos direciona aos caminhos que a gente acredita. E parte da nossa cultura é atender bem.
e a gente vê esse capital humano como cliente. Então, a gente não vê ele como capital humano. Quando se traz a visão cliente para essa pessoa que está prestando serviço para você, você quer fazer o melhor por ela também. Então, na visão cliente, entre o cliente escolher um banco pelo outro, ele vai pelo atendimento, pela usabilidade, pela forma como ele resolve o problema, pela forma como ele conversa com as pessoas, como ele é atendido. Então, essa pessoa que está prestando serviço para a gente ela tem que ter o mesmo atendimento do que o cliente. A gente vê assim. Inclusive, a gente brinca que nossa área de relacionamento e atendimento do cliente, nossa área de operações, elas são advogados dos clientes que eles atendem. A área de operações é advogado dos nossos shoppers. A área de relacionamento e atendimento é advogado do cliente. Porque é importante ter esse advogado lá dentro para a gente poder arbitrar as relações entre as pessoas que estão ali para fazer a empresa crescer, mas a gente precisa ter o outro lado e arbitrar essa relação. Então, a gente olha ele como cliente e pensa na usabilidade dele, pensa no atendimento dele, pensa na forma de pagar ele. Então, não pode, a gente quer tirar fricção também, igual você falou, ele está vendendo o tempo dele, a gente precisa tirar qualquer tipo de fricção nesse ativo que ele está vendendo para a gente, que é o tempo, para poder dar tempo para outra pessoa. Então, a gente vê ele como customer centric, né? Não gosto muito de buzzwords, mas vou usar uma aqui, que é o customer centric, que a gente vê esse prestador de serviço também como cliente, pensando em customer centric e como é que a gente consegue atendê-lo bem, para ele também prestar um bom serviço para a gente. Tem mais? Legal. Eu acho que é muito similar o desafio e por ser gig economy, por a gente não poder ter uma relação trabalhista e nem querer ter uma relação trabalhista com essas pessoas, está chovendo em São Paulo numa segunda-feira e ninguém está afim de sair para coletar dados, eu não consigo entregar o dado para o meu cliente. Então a gente também trabalha bastante com... acho que tem 3 fatores aí para se pensar. O primeiro é como tirar a fricção com esse usuário, né, que é o coletor de dados nosso, o Explorer, desde o aplicativo, o suporte, o onboarding, campanhas de engajamento, até a parte produtividade dele, como tornar o app mais fácil e o tipo de dado que ele precisa coletar cada vez mais simples, porque quanto mais ele fizer por hora, mais ele vai ganhar, mais feliz ele vai ficar com a gente, porque sim, ele pode estar coletando dados conosco, ou pode estar sendo motorista de Uber, muitas vezes ele é as duas coisas, inclusive, ele para na hora que está pouco movimento do Uber, ele vai coletar dados, ou ele é um entregador de um aplicativo, e que na hora que o restaurante está bombando, ele está entregando pizza, e depois ele está falando com restaurantes para coletar dados para a gente. É bem comum isso acontecer. Então, essa parte de produtividade e remuneração, no fim das contas, é dinheiro. Ele está vendendo o tempo dele, concordo contigo, então ele vai falar, eu com a Dataplor ganho X por hora mais ou menos, entregando pizza ganho Y, coletando ou fazendo entregas com o Supermercado Now ganho Z, ele acaba fazendo esse grana que ele ganha versus esforço, versus risco do que ele está fazendo. Acho que eu acredito bastante que na inteligência das massas, e a gente crê que muitas vezes essas pessoas, mesmo pessoas mais simples, elas fazem essa conta na cabeça, começam a conversar entre elas, então não adianta a gente querer, vou te pagar muito pouco, porque não é sustentável, porque semana que vem esse cara não vai estar na rua conosco e o meu cliente final, no fim das contas, não está feliz também. Então tem esse equilíbrio a ser feito entre as partes aí a gente brinca que a gente é um marketplace de dados, então a gente tem que equilibrar quem quer comprar esse dado para não ficar caro demais, quem quer coletar esse dado para não ficar pouco demais e se desengajar e fazer outra coisa da gig economy, e a gente fica no meio nessa equação aí que é sempre desafiadora, mas é super bacana a gente trabalhar com isso. Legal. Eu queria comentar um pouquinho também que eu concordo 100% com o Marco, porque no final do dia a gente é um marketplace, né? Assim, como marketplace, às vezes a gente esquece que tem cliente dos dois lados. E a gente fala muito de, o cliente é o cara que está pagando, né? O cliente é o cara que está contratando o serviço, né? No caso da Parafuso, ou o cara que está comprando os dados. E, na real, quando você está olhando para um marketplace, os dois lados são seu cliente, né? Então, assim, quando a gente fala de entrevistar o cliente lá na Parafuso, entender exatamente a demanda dele, entender o que ele valoriza, a gente fala dos dois lados. Então, a gente fala tanto da pessoa que está pagando, contratando o serviço, quanto da pessoa que está se prestando o serviço. E eles valorizam coisas diferentes, né? Então, quando a gente montou a Parafuso lá atrás, a gente viu que o mercado operava, por exemplo, com um pagamento, se você trabalhar hoje, você vai receber daqui a 30 dias. Então, a gente paga, na média, em 4 dias. Então, é um puta benefício.
a gente viu que as pessoas trabalhavam nos mercados, elas tinham que trazer uma porrada de documentos, um monte de coisa, era um processo seletivo de 2 meses. A gente falou, não, a gente consegue encurtar tudo isso, porque a gente consegue checar todas as informações online, se você der a permissão para a gente. Então você consegue trabalhar muito mais rápido com a gente. Tem outras questões, a gente foi entendendo assim, essas questões de fricção, a gente foi trazendo valor para as pessoas e isso assim, era exatamente o que elas falavam para a gente, que elas viam como dificuldades para ou entrar na plataforma, ou elas viam como vantagens de falar, eu quero continuar na Parafuso. Então a gente tem casos, por exemplo, o maior profissional lá na Parafuso, ele é um homem, que é super bacana, né, que quebra um pouco de paradigmas, né, de limpeza, né? Uhum. E esse homem, ele era um supervisor de atendimento em call center, perdeu o emprego na crise, se cadastrou, ele foi procurar uma plataforma. A gente já entrevistou ele várias vezes. Ele foi procurar várias plataformas de ou Uber ou Parafuso, enfim, para se cadastrar. Acabou se cadastrando na Parafuso, que viu uma oportunidade melhor de remuneração, de poder assim usar melhor o tempo dele. E hoje ele assim, tem um carro assim melhor que muita gente, assim, sabe? Tipo, é super bacana ver esse tipo de transformação, mas porque você consegue trazer o valor para ele e ele percebe esse valor, então ele prefere escolher você. Então vira uma relação muito mais duradoura, porque é uma pessoa melhor, você consegue também refletir isso em indicadores melhores para os teus clientes, porque você tem prestadores mais felizes, tem prestadores melhores, que se engajam mais, que querem realmente ver o sucesso da plataforma. Então assim, assim, se torna uma relação muito mais duradoura, né? Então entender esse outro lado, que também é um cliente, é um dos fatores assim, primordiais para você conseguir entender assim, o que ele valoriza, o que ele vê de valor, o que faz sentido para ele. Então é o que a gente procura muito olhar lá dentro, na Parafuso. Muito bom. Eu acho que no caso da Inloco, a gente não está direto nessa Gig Economy, mas acho que eu posso falar de uma forma geral, né? Eu sou um grande advogado do empreendedorismo, né? E eu acho que quando a gente fala do avanço tecnológico, do futuro do trabalho, tem um lado um pouco assustador da tecnologia, IA e automações e robotização que vai roubar o emprego das pessoas, mas também tem um outro lado muito interessante da Gig Economy, que começa a criar um monte de oportunidades de ganho de renda para tarefas onde as pessoas conseguem, de forma empreendedora, acessar as plataformas, realizar as atividades e gerar renda de forma flexível, autônoma, né, com um nível de liberdade, de capacidade de geração de renda que a gente não tinha antes no modelo tradicional do mercado formal de trabalho, né? Então, acho que a gente tem, de um lado, todas essas transformações do trabalho acontecendo, mas acho que num país como o Brasil, onde a gente tem tanta gente que precisa de gerar renda, uma série de plataformas da Gig Economy estão criando formas de geração de renda que, de outra forma, seriam muito difíceis de serem acessadas por essas pessoas. Eu estava, na semana passada, conversando com aplicativos de delivery de comida que conectam cozinheiros em casa, cozinheiras, com quem está querendo comprar. E, normalmente, é o perfil mamãe, alguém que está em casa, que dificilmente conseguiria um emprego no mercado formal, porque não tem nem essa flexibilidade e pode gerar renda cozinhando na própria cozinha. Só para dar mais um exemplo de como esse tipo de plataforma consegue gerar oportunidades de uma maneira muito mais flexível do que a gente tinha até então. Acho que tem os dois lados dessa história. Posso até complementar nessa questão de impacto, né, disso, que realmente se fala muito em precarização do trabalho e tal. Em alguns casos pode ser que faça sentido, mas eu vejo muito isso também. Ok, vamos olhar para o outro lado aqui, o copo meio cheio, né, de quantas coisas que não existiriam na economia existem hoje e vão passar a existir cada vez mais por conta da Gig Economy. Nosso caso também, eu saí esses dias na rua sendo o Explorer junto com o Explorer, que é um senhor de 58 anos e que ele era vendedor, perdeu o emprego, crise, essa coisa toda, ficou 1 ano e meio sem trabalho, aqui na periferia de São Paulo, isso perto da Vila Brasilândia ali. E ficou sabendo, entrou, começou a trabalhar conosco. Ele falou, olha, eu nem queria um trabalho fixo, porque primeiro que na minha idade dificilmente me contratam CLT 8 horas por dia. Segundo que onde eu moro aqui, Vila Brasilândia, em geral, se eu fosse trabalhar de vendedor numa empresa grande, eu ia ter que pegar 1 hora e meia de trânsito para ir, 1 hora e meia para voltar, ter meus netos que eu ajudo a cuidar, porque meu filho não dá conta, tem que trabalhar e tal. Então eu só posso trabalhar das 10 às 2h30, 3 horas, que é o horário que o trânsito é bom e tal.
Então ele faz isso conosco porque cabe no horário dele, traz uma renda legal e porque a gente não tem nenhuma impeditivo de idade, não é um vínculo CLT. E que hoje ele estaria fora da economia, basicamente. Assim como a gente teve uma pessoa em Taguatinga esses dias lá perto do Distrito Federal de Brasília que mandou uma foto, pô, comprei uma TV, ano que vem eu vou reformar minha casa com essa renda que ele está fazendo conosco. E que tem outras coisas que ele faz também, nem é um Explorer que está ali o dia inteiro, mas a gente vê que isso tem Explorers que estão fazendo R$2.000 por semana conosco, então, e tem outros que vão 1 hora por dia depois do trabalho e faz uma renda extra para comprar um presente de Natal para a filha. Então é interessante ver como esses formatos mais flexíveis também geram oportunidades de renda, de ocupação, que estão fora do padrãozinho de CLT, 8 horas por dia, não vou contratar ninguém acima dos 50 porque o risco é muito grande para a empresa, aquela coisa toda, e meio que exclui muita gente do mercado de trabalho. Ou jovem, que hoje tem 24% de desemprego entre os jovens brasileiros aí até os 25 anos, se eu não me engano, ele também não tem experiência nenhuma. E onde é que ele vai encontrar essa experiência? A gente basicamente não pede experiência nenhuma, é só ter um e-mail aberto e querer conversar com gente e coletar dados. Então são oportunidades que surgem que não surgiriam em empresas tradicionais, em empregos tradicionais, ou que seriam o custo de coletar um dado daquele jeito simplesmente inviabilizaria o modelo de negócio para nós, para o nosso cliente e para todo mundo, né? Então esse impacto positivo da gig economy acho que é algo que é pouco visto no Brasil. Se vê muita notícia negativa, mas se esquece muitas vezes de entender que quanto do PIB hoje e daqui a 10 anos vai vir desse setor, sabe? Não é uma coisa meio inevitável que ele precisa ser fomentado, não a qualquer custo, a qualquer jeito, mas que ele é um setor que precisa ter dinamismo, senão ele morre. Eu gostei que quando você trouxe da precarização do trabalho, né? Existe muito esse debate de que esse tipo de trabalho é um trabalho que usa, vamos dizer assim, da fraqueza ou do problema do outro para poder gerar renda. E no discurso de vocês, e eu sei que a prática de vocês, isso é bem diferente, né? No fundo é a mesma preocupação de um emprego normal. Você tem que ser atrativo, o que você falou, contar quanto que vai custar aquele tempo para ele, tá? A conta tem que fechar, né? Porque senão você vai pegar algumas pessoas para trabalhar que vão se sujeitar a ganhar pouco, ganhar bem abaixo, ganhar talvez... Mas isso não é duradouro, né? Acho que é um pouco do que a gente está conversando, não é duradouro. Então, e aí você vai pagar o preço por não ter esse capital humano para trabalhar para você. Então, acho que essa é uma visão bem bacana, acho que isso é bem legal do que vocês trouxeram. Eu brinco sempre com o mercado americano de trabalho, né? Que ele não tem CLT, ele não tem nem jornada fixa, muitas vezes. É muito comum, principalmente empregos assim, de restaurante, tá? As pessoas vão trabalhar por hora. Hoje é um horário, amanhã é outro. Se organiza entre patrão e empregado. Todo mundo está acostumado a saber o seu valor hora lá, isso é normal. E assim, eu não vejo hordas de imigrantes caminhando por Brasil, cruzando a América Central porque querem CLT na vida deles. Eu vejo o contrário, eles indo para os Estados Unidos, correndo risco de vida e tudo, porque o mercado de trabalho lá é muito flexível e muito aberto, com baixíssimas barreiras de entrada. Isso torna ele desemprego de 3%, se não me engano agora, uma economia que é 10 vezes o tamanho do Brasil. E traz gente do mundo inteiro que estão construindo literalmente um muro lá para evitar mais gente ir lá trabalhar lá, com essa precarização do trabalho que existe nos Estados Unidos há séculos, né? Então também acho que a gente tem algumas visões no Brasil culturais, por vários fatores, alguns mitos que se criaram em relação ao trabalhismo, ao CLT, que eu vejo que a maioria dessas experiências de gig economy estão mostrando que, eu não sou um patrão malvadão que quero explorar uma pessoa, eu quero que ela esteja feliz, porque senão meu cliente não está feliz. E eu acho que a esmagadora maioria dessas plataformas tem essa mesma visão, ninguém quer explorar ninguém. Todo mundo quer crescer junto e fazer negócio junto e ganhar junto, porque senão não é sustentável. Não adianta eu atrair 10 Explorers, deixar 5 deles pé da vida conosco, ter que atrair mais 5, isso é pior para mim do que manter os 10 felizes, em termos monetários, inclusive. Então, acho que ainda tem um amadurecimento cultural que, no fim, a prática vai trazer no Brasil, né? Conforme a gente vai vendo que, deu certo com um aplicativo de delivery de supermercado, de hospedagem conosco, isso vai quebrando esses mitos de que é uma precarização que vai trazer grandes danos para a economia, né? Legal. Bom, para poder virar tudo isso que vocês estão falando, deve ter muita tecnologia por trás, né? Então, por trás disso tem
inteligência artificial, tem RPA, tem um monte de coisa acontecendo, né, dentro da empresa de vocês. Então, de uma maneira mais rápida, nosso tempo já está meio que terminando, queria que vocês contassem um pouco a mágica que tem por trás. Eu sei que tem uns aí que acho que a mágica é o grande segredo do business dele. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho. Obviamente, a gente não vamos sair do óbvio, né? Óbvio que o digital, a tecnologia que permite essa plataforma. Mas o que mais tem aí por trás? Como é que é a máquina? Como é que vocês operam para poder ter um diferencial? Como é que funciona isso? O que a tecnologia faz por vocês? Tá, posso começar a falar um pouco da tecnologia da Inloco. A gente usa muita inteligência artificial em todas as etapas do processo. Para vocês terem ideia, a gente coleta, são 16 terabytes de dados por dia em localização. Então, tem um trabalho muito grande que é feito para tratar todos esses dados, classificar as visitas, ou seja, primeiro tem um trabalho que é eu conseguir precisão para identificar uma visita, ou seja, que você está aqui nessa sala do Hotel Blue Tree. Depois é identificar que esta é a sala do Hotel Blue Tree. E em terceiro é eu conseguir buscar esse dado e cruzar com as informações de campanha ou tudo mais que a gente vai fazer para gerar um relatório ou um impacto para você. A gente usa diversas heurísticas de inteligência artificial, por exemplo, para entender locais de casa e trabalho de cada dispositivo e aí conseguir acionar de forma automática esses dispositivos. Então, por exemplo, você está chegando do trabalho à noite em casa no bairro do Itaim, em São Paulo, e recebe uma notificação do delivery para fazer um pedido de comida, por exemplo. Ou quando eu quero entender, eu sou um varejista que tem um shopping center, eu quero entender onde moram e trabalham os visitantes que vêm aqui. Então, são alguns dos exemplos de como a gente usa tecnologia para gerar dados e informações de maneira assertiva. E a gente usa muita tecnologia também na parte de privacidade e anonimização, né? Então, a Inloco não armazena, coleta, nem cruza nenhum tipo de dado de identificação pessoal, né? Nome, CPF, telefone, e-mail. A gente entende que é um dado super sensível e a gente tem um trabalho enorme de agregar os dados, tirar a identificação pessoal, criptografar, enfim, e usar algumas técnicas para tornar muito difícil ou praticamente impossível que alguém mal intencionado que tenha acesso a esse dado consiga identificar alguém. Essa é uma das nossas principais preocupações, né, de garantir a privacidade e, ao mesmo tempo, entregar a conveniência e deixar as pessoas tranquilas de que o dado de localização que a gente captura está seguro e vai gerar só conveniência e nenhum tipo de mau uso. Que bom, que bom. Porque esse assunto é extremamente sensível, né? Esse dado de localização. A gente sabe exatamente onde a gente está agora e imagina o quanto que isso pode ser uma bomba, né? Quem mais quer falar um pouquinho? Falar um pouquinho? Pode ser. Bom, a Dataplorer é um aplicativo relativamente simples para os Explorers. A gente tem vários geofencing, por exemplo. Então, alguns clientes nossos falam, não quero coletar dados em toda a Grande São Paulo, quero somente esses bairros específicos. A gente coloca uma cerca virtual, digamos assim, e que só lá dentro ele consegue criar um cadastro. Só é possível enviar um cadastro para a gente se as fotos e o cadastro que está sendo enviado na frente do estabelecimento ou dentro. A gente tem como ver isso também por algumas tecnologias similares aqui da Inloco. E isso nos garante que a pessoa não está passeando de carro e tirando foto e fraudando ali o sistema, indo pelo Google Street View e fazendo um cadastro incompleto e impreciso. Tem vários outros mecanismos de antifraude, mas a gente brinca que a gente tem uma inteligência humano-artificial nesse processo. Então, tem algumas coisas de algoritmos para barrar coisas mais fáceis e tem uma equipe de validação humana também por trás para garantir que cada telefone que está ali está correto, cada foto que veio tem a ver, daquele estabelecimento e se falou que era uma padaria mesmo. Então, a gente faz um check de informação porque a gente vê que a qualidade do nosso produto é o dado que é confiável, né? E também agora a gente está testando a parte de identificação visual de SKUs para trabalhar com empresas de bem de consumo, até procurando parceiros no Brasil para isso, para poder não só coletar uma foto, mas já entregar um insight lá para o nosso cliente de que seu produto está na gôndola ou não em mercadinhos, por exemplo, que é super difícil para as empresas de bem de consumo saber
o que está acontecendo lá dentro, qual que é o preço, ler sozinho na etiqueta. Então a gente está testando, não está nada implementado ainda, mas que ajuda a tornar mais escalável o nosso trabalho também. Legal, bacana. Na Parafuso, assim, sem tecnologia a gente não ia conseguir operar minimamente o nosso negócio, né? Então, são mais de 20 mil serviços que a gente executa com uma equipe de 30 pessoas. Então, seria impossível ficar alocando na mão pedidos, né, e passando justamente para as pessoas, ou ligando para profissionais e falando, olha, você quer um serviço aqui, não quer um serviço. Enfim, então a gente sempre se preocupou muito com a questão de escalabilidade desde o começo, em olhar para todos os problemas que a gente tem como sisteminhas que a gente precisa resolver, encontrar correlações, aplicar modelos e modelagens para entender qual que é a melhor abordagem aqui. Então, assim, muita coisa que a gente faz lá dentro, de roteirizar pedidos, de entender assim, se um profissional consegue fazer 3, 4 pedidos no mesmo dia, pedidos menores, né, que ele consegue fazer 2 horas de manhã, depois mais um de 1 hora, mais 2 ali no final do dia, ele ganha mais, o cliente paga menos, a plataforma justifica seu valor. Então, assim, todo esse tipo de trabalho é quase impossível de você fazer com uma pessoa, né, em escala, então precisa realmente ter tecnologia em cima, né? E aí é óbvio que para isso entra aquele ponto que eu falei, né? Sem as pessoas, né, boas que estão ali por trás, olhando para os processos, olhando para os problemas, entendendo como resolver aquilo da melhor forma, você não consegue escalar. Você não consegue entender que aquele problema consegue ser resolvido de uma forma automática. Você não consegue entender que você consegue criar um processo de cadastramento automático, de analisar documento, RG, sei lá, comprovante de endereço, sem você precisar uma pessoa física olhando aquilo, você consegue validar aquilo de forma automática. Então, tudo aquilo precisam de pessoas por trás que vão construindo os sistemas, que vão construindo todos os fluxos. E sem essa alavancagem de tecnologia, você não vai para frente, né? Você não consegue ter uma empresa minimamente escalável. Muito bom. Vamos lá. Bom, no nosso caso, acho que a gente usa bastante tecnologia similar para atribuição dos shoppers, para entrega, roteirização, geofence, enfim. Mas para a gente, um dado do problema é o estoque do supermercado, né? O estoque do supermercado ele não é acurado, ele não tem inventário correto, ele tem um SKU com um estoque negativo, então a gente tem que usar um pouco de machine learning para entender a curva de vendas dele, baseado no histórico, para a gente aumentar a assertividade e disponibilidade no site, baseado não no estoque dele, mas no ciclo de vendas dele ou na curva de vendas dele. Então, só para completar, né, acho que a visão de todo mundo, a gente usa tecnologias muito similares a todos os colegas, mas a gente também, no nosso negócio, é muito importante a gente entender o estoque e a precificação do supermercado. Acho que precificação e preço promocional é um negócio que sobe todo dia, a gente consegue ler. O problema para a gente se ele fala que tem, e vem esse dado, tá, gente? Ele tem 3.000 cocas negativo, ou seja, quer dizer, ele está devendo coca para alguém. Será que eu coloco coca disponível ou não? Então a gente tem que usar um pouco do machine learning para entender a curva de vendas dele e falar assim, putz, 99,9999% é que vai ter coca independente do número que ele passa para a gente. Isso é bastante relevante porque a gente entrega a nível de serviço para o consumidor que tem o pedido mais completo possível, para o mercado que não perde uma venda e a gente também que ganha um take rate a partir da venda. Então a gente quer fechar toda essa parte da cadeia. Legal, muito obrigado. Bom, acho que o papo foi bem bacana, tá chegando ao final aqui, eu aprendi pra caramba aqui com vocês, um monte de coisa legal. Queria agradecer a presença de todos aqui, acho que foi muito legal, a troca foi bem bacana. Agradecer ao público e é isso, gente. Obrigado e até a próxima aí. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado.